sempre quando você que está aí na sua casa, você que está aí na sua casa te acompanhando, esses dias eu estava olhando para a câmera, e aí no momento que eu olhei para a câmera, eu já comecei a agir por fé na minha mente. Eu falei: Deus, prepara as pessoas que vão estar olhando, prepara as pessoas que vão estar ouvindo essa palavra nessa noite. Ai, irmão, se tem vem para cá, Rogério. Se tem uma coisa que nós temos que ter é fé. Poxa, se tem uma coisa que nós temos que ter é fé. Por favor, cristão, por favor, filho, independente do que tudo possa estar acontecendo na tua vida, saiba, você entregou a tua vida a Deus, o Senhor de todas as coisas. É Ele que pode cuidar de você, Bia. É Ele que pode cuidar de você, dona Olga, da senhora. Sabe, Jade? É Ele que pode acalentar você. Gabi, é Ele que pode mostrar para você o caminho. Mônica, é Ele que pode mostrar para você tudo aquilo que anseia e deseja o teu coração. Henrique, é Ele que pode continuar confirmando os teus passos aqui na terra. Tenha fé, dona Rose. Tenha fé, seu Alcino. Tenha fé, meu irmão. Porque Deus tudo pode. E os planos dele não vão ser frustrados. Louva a Deus pela vida do Rogério, o homem abençoado, esposo dessa jovem abençoada que está aqui, auxiliando no auxílio, que tem ali em seu ventre a Radassa. Graças a Deus, essa família que só cresce. Primeiro, né? Em nome de Jesus, é o primeiro, né? Isso, o primeiro. Em nome de Jesus, que Deus continue te abençoando. A Bíblia diz, e nós falamos sobre isso em Salmo 81 e o verso de número 10. Abre bem a tua boca, que o Senhor vai te encher nessa noite. Pai, obrigado pela vida do Rogério. Toma o teu pequenino em tuas mãos, tudo é teu. Bem como o primeiro chamado, quando o Senhor o chamou, Pai. Por isso nesta noite, continua suprindo, cuidando, guardando, Senhor Deus, e acalmando o coração do teu servo. É a tua palavra, através do teu servo, que vai ser ministrada aos teus filhos, Pai. Obrigado. Usa o teu servo, como tu tem feito até aqui. É assim que nós te oramos. Amém. Boa noite, igreja, paz, tudo bem? Deixa eu só pegar aqui o notebook, a Melissa está me ajudando aqui. Perdi o arquivo que eu digitei e agora ela está me ajudando ali. Tudo bem com vocês? Estou feliz de estar aqui esta noite. Quero primeiramente agradecer pastor Ricardo e pastor Alex pela oportunidade, mais uma vez. Graças a Deus estamos aqui, estou feliz. Igreja cheia, meus amigos estão aqui. Minha família veio em peso, como o pastor Alex falou. Tenho o privilégio de ter aqui o Henrique comigo. É um irmão querido. Estava com saudade, já tinha um tempo que não via. Fiz o convite dele estar aqui com a gente nessa noite. E eu quero honrar a vida do Henrique, porque ele é um servo de Deus e da igreja. Eu amo a vida desse cara, eu reconheço aquilo que ele carrega e por isso eu quero honrar a vida do Henrique aqui, porque todas as vezes que eu precisei, fiz o convite, ele nunca se mostrou indisposto. Na igreja onde nós congregávamos, sempre que precisei, ele estava presente, estendia a mão, ele vinha. Então, muito obrigado, e mais uma vez fiz o convite, ele está aqui com a gente. É um cara de Deus, menino de Deus, coração muito bom, humilde, graças a Deus por isso. Amém? Deixa eu orar mais uma vez. Senhor Jesus, obrigado por essa noite. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui, reunidos como igreja. Obrigado porque o Senhor preparou este momento para estarmos aqui. Que o Senhor tome a direção deste culto. Que o Senhor tome a direção de tudo aquilo que será ministrado. Eu preparei aqui um esboço, mas que seja o Teu Espírito, Senhor, a me influenciar. Livra-me, Senhor, de pregar sem o Teu Espírito. Livra-me, Senhor, de ser apenas um comunicador de informações, mas que o Teu Espírito Santo atue
sobre os corações. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que não seja eu, mas que seja o Senhor. Eu quero me esvaziar de mim e dar lugar, Senhor, à Tua palavra, dar lugar ao Teu Espírito e a tudo aquilo que o Senhor quer falar e operar em nome de Jesus. Amém. Irmãos, como eu disse, estou muito feliz mesmo. Para quem não me conhece, eu me chamo Rogério, sou marido, esposo da Melissa, e estamos para ganhar um neném, já somos pais da Radassa. Daqui uns 3 meses ela está com a gente, graças a Deus. Previsão para novembro, início de novembro, final de outubro. Hoje fomos ao médico, está tudo bem, o médico disse que está saudável, tanto a Melissa como o bebê. Graças a Deus, glória a Deus por isso. Quero compartilhar aqui algo da parte de Deus com vocês. É um tema, um assunto que eu já venho meditando no meu coração há um tempo. E semana passada estava lendo a Bíblia junto com a Melissa em casa e nós passamos por esse texto. E a partir dali eu comecei a meditar um pouco mais, já sabendo que ia pregar hoje. Caramba, talvez seja isso que Deus quer que eu fale. Deus está na direção, está aqui preparado. Se o Senhor quiser mudar a rota, é Ele quem faz. Vamos abrir a Bíblia em João 10, por gentileza. João 10, capítulo 1. João 10 diz: em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Leio de novo. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Quero começar com esse texto para introduzir esse tema que eu quero compartilhar com vocês na noite de hoje. Como eu disse, eu estava lendo a Bíblia com a Melissa em casa, passamos por esse texto, começamos a conversar sobre, e era um tema que eu já vinha digerindo no meu coração. E eu quero ter a oportunidade aqui de trazer para vocês nessa noite. Nesse texto, Jesus ele começa a dizer aos discípulos que aquele que entra na porta do aprisco das ovelhas, aquele que não entra por essa porta, mas que sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nesse mesmo capítulo, no versículo 10, vai dizer que o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Nós vivemos em um tempo onde a informação, ela é disseminada com muita velocidade, o tempo da internet, onde muitas vozes se levantam, muitas pessoas aparecem, e muitas vezes muitos evangelhos são pregados. E cada um prega o evangelho de acordo com a sua visão, de acordo com o seu intelecto. Mas aqui Jesus ele deixa claro que aquele que não entra pela porta no aprisco, mas ele sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Nós vivemos um tempo onde pessoas pregam a palavra, mas não a palavra de Jesus, mas elas pregam para agradar o ego, para agradar a nossa carne. Em 2 Timóteo diz, capítulo 4, versículo 2 diz: prega a palavra, insta, quer seja oportuno ou não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como se sentindo coceira aos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então, como eu disse, nós vivemos um tempo onde pessoas que se diziam ser cristãs começaram a inverter
a palavra para de repente massagear o ego, ou começaram a tentar encontrar textos para defender o seu estilo de vida ou o seu pecado. E aqui, em 2 Timóteo, Paulo está dizendo: pregue a palavra, pregue essa doutrina, porque haverá um tempo onde as pessoas não suportarão a verdade, não suportarão essa doutrina, elas ajuntarão para si homens que preguem aquilo que lhe agradam, e isso já é uma realidade nos dias de hoje. Essa é uma realidade dos nossos dias, onde homens têm se levantado para pregar não aquilo que Jesus pregou, mas aquilo que convém à nossa atualidade, para de repente justificar o pecado ou um estilo de vida que é contrário à vontade do Senhor. Essa é uma introdução ao assunto que eu quero trazer hoje. As pessoas pregam hoje um evangelho incompleto, né? Jesus, ele te aceita como você é. Venha, porque a Bíblia diz que Jesus diz que venha como você está, e elas param por aí. Elas não completam, né? Jesus fala, vem como está, mas depois ele fala, vai, não peques mais. Mas hoje as pessoas, elas pregam o evangelho pela metade, um evangelho incompleto, onde nunca se ouviu tanto falar em amor como nos dias de hoje, porque tudo é amor, né? Tudo é por amor. Que nós devemos amar e nós não devemos confrontar o pecado. Porque nós devemos amar e não devemos apontar aquilo que é a verdade. Porque nós devemos amar. Então hoje é até errado você falar aquilo que é pecado, você pregar a verdade, você acaba sendo taxado como alguém retrógrado, né? No YouTube hoje, jovens, né, querem combater, né, a verdade. Dizem que a família é uma instituição falida, né, que a família é uma instituição retrógrada. YouTubers famosos que dizem declaradamente que querem tirar os jovens, né, de dentro da igreja, porque isso não é mais para os jovens. Porque nós devemos viver o amor e nós não devemos confrontar, e as pessoas devem ser livres para viver da maneira como elas querem, né? E dentro disso surgem aqueles que pregam exatamente isso, dizendo, venha como está, porque Jesus, ele te aceita como você é. Isso é real. Só que eles não completam o evangelho, então eles pregam um evangelho incompleto, um evangelho pela metade. E eu quero falar a respeito disso hoje. Falar a respeito de uma misericórdia e de uma graça de Deus. Mas não de uma graça barata ou uma graça liberal, como se tem pregado nos dias de hoje, onde Deus, ele é gracioso, então por isso você pode pecar à vontade, onde por isso você pode fazer o que você quiser com a sua vida, porque Deus, ele é bom, ele vai te aceitar. Em Jeremias capítulo 8, versículo 11, Jeremias, ele confronta os profetas e sacerdotes da sua época, dizendo, vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Ele estava querendo dizer, vocês não pregam a verdade, vocês mentem para o meu povo. O povo aqui, nessa realidade, eles estavam distantes de Deus, eles estavam numa vida de pecado, e os profetas se levantavam dizendo paz, paz, quando não havia paz. Não havia paz nenhuma da parte de Deus com os homens, e eles diziam que havia paz, e Jeremias disse, vocês curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando na verdade não há nada de paz, não há nenhuma paz. E eu quero começar aqui esse tema falando a respeito da consciência do pecado, da consciência de uma vida errada, da consciência de que você é uma mulher e um homem pecador. Para que o evangelho seja completo, primeiro você precisa entender, você precisa ter a consciência de que você é alguém pecador. Que você não é tão bom assim como as pessoas dizem. Você precisa ter a consciência de que não existe nada em você, não existe nada de bom em você, não existe nada que você possa fazer para consertar uma vida de pecado. Você não tem recursos humanos para de repente
restaurar o teu casamento. Você não tem recursos humanos para superar uma crise familiar. Você não tem recurso em você mesmo, porque você é alguém pecador. Você é uma pessoa pecadora. E dentro dessa consciência de pecado, em Salmo 51, nós temos o Salmo de Davi. Davi, ele peca diante de Deus. Ele trai a Deus, ele adultera, né? Ele comete um ato de adultério. Ele peca, ele é confrontado pelo profeta Natan. E quando ele identifica o seu pecado, ele se derrama diante de Deus e ele declara: realmente eu pequei. E o Salmo 51 é o Salmo de confissão de Davi. É um Salmo de confissão e de arrependimento. No versículo 3 do Salmo 51, ele diz: eu reconheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Versículo 5, ele diz: eu nasci na iniquidade, eu nasci no pecado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Romanos 3, 23 diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Então, assim como Davi, eu e você também somos pecadores. Davi, em certo momento de sua vida, foi necessário que ele reconhecesse o seu pecado, a sua miséria humana, que ele não era tão bom como ele imaginava. Ele era rei de Israel. Davi, ele tinha total liderança sobre a nação. Ele era um homem de Deus. Davi, ele já havia derrotado o urso na sua adolescência, leões, ele já tinha matado o gigante, derrubado o gigante, mas chegou um momento de sua vida em que foi necessário Davi reconhecer quem realmente ele era. Ele não era tão bom assim. Ele não era tão especial assim. Ele reconheceu: eu reconheço o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim. E aqui começa o princípio do Evangelho. O reconhecimento do pecado, o reconhecimento da sua miséria humana e de que você precisa de um Salvador. Em Marcos 1, versículo 15, a Bíblia diz que João Batista, ele vem então para anunciar, né, como aquele que vinha como antecessor de Jesus. E ele vinha com uma mensagem para os homens. E aí em Marcos 1,15 diz que ele dizia: o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus 3, versículo 2 diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. No versículo 8 diz: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Essa era a pregação de João Batista e essa foi a mensagem introdutória para a chegada de Jesus. Essa foi a mensagem introdutória para o Evangelho. Reconheçam que vocês são pecadores e arrependam-se. Não há nada de especial em vocês, não há nada de bom em vocês. Eu estou falando sobre a nossa consciência de pecado para que a gente entenda, lá na frente a gente vai entender onde o Espírito Santo quer chegar com essa mensagem. Nós precisamos nos dias de hoje ter um batismo de consciência. Um batismo de consciência de pecado. Um batismo de consciência, como eu disse, de que não há nada de bom em você. Não há nada de especial em você. Em Isaías 55, a partir do versículo 6, nós temos um texto onde muito se prega somente a segunda parte do texto, que diz que assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e é o Senhor dizendo para nós: os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. E nós ouvimos muito a respeito dessa mensagem, de que realmente os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos. Os pensamentos de Deus, eles vão além dos nossos pensamentos, mas antes disso há uma mensagem. Antes disso há um versículo. No versículo 6 ele diz: deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor.
que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. E a partir disso ele diz, porque realmente, aí sim, os caminhos de Deus são mais altos do que os teus caminhos, os pensamentos de Deus, eles vão além dos nossos pensamentos. Mas hoje nós vivemos um tempo onde as pessoas querem somente uma parte da mensagem. Elas querem somente uma parte daquilo que é benéfico para mim, aquilo que é benéfico para nós. Como eu disse da outra vez, em Coríntios, não me lembro a referência exatamente, diz que se nós pensamos somente nas coisas desta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. E aqui eu quero iniciar esse tema, a consciência do pecado. Assim como aqui em Isaías ele disse, deixe o homem o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos. Eu quero dizer a você nessa noite, você também precisa deixar os seus caminhos. Você precisa abandonar a sua maneira de resolver as suas coisas. Você precisa deixar e abandonar o seu jeitinho de resolver os seus problemas. Não é mais você quem governa e quem controla a sua vida. Você precisa deixar o seu jeito de viver o seu dia a dia. O adultério nunca foi uma solução para um casamento em crise. Uma fuga de casa nunca foi uma solução para uma crise. O suicídio nunca foi uma solução para aquele que vive uma depressão. E nós estamos sujeitos a passar por todos esses dias, e são dias maus, e são dias difíceis, e são dias de tentações. Mas aqui, assim como Isaías, ele diz, deixe o ímpio o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, porque os caminhos dele são mais altos do que os teus caminhos, e os pensamentos dele vai além dos teus pensamentos. Assim eu quero declarar sobre a sua vida na noite de hoje. Abandone o seu jeito de resolver as coisas. Nós temos um jeitinho especial, o jeitinho brasileiro de resolver os problemas. Nós temos um jeitinho especial brasileiro de resolver os nossos problemas. Como é que tá dando um eco aqui? Tá bom. Eu virei. Nós temos um jeitinho especial de resolver os nossos problemas, como eu disse. Nós temos o nosso jeito de viver. A mulher do fluxo de sangue, ela vivia durante 12 anos com uma hemorragia interna, a Bíblia diz. E ela viveu daquele jeito, ela se conformou em viver naquele estado até o momento em que ela teve um encontro com Jesus. Até o momento em que ela teve um encontro com um Salvador. Havia algo estancado, havia uma hemorragia, havia algo ferido dentro dela. Havia uma vida errada com aquela mulher e ela se acostumou a viver daquela forma. Ela se acostumou em viver uma vida do seu próprio jeito. Até o momento que ela teve um encontro com Cristo. Eu acho que é aqui, de riso. Sim. Amém, meus irmãos? Nós precisamos ter esse batismo de consciência, a consciência do pecado e a consciência de que você precisa abandonar o seu caminho, você precisa abandonar o... Estou aqui. Alô? Você precisa abandonar o seu jeitinho de resolver os seus problemas. Foi. Amém. Agora vai. Glória a Deus. Aleluia. E o Evangelho, ele é uma boa notícia. A palavra Evangelho significa boa notícia, uma boa nova. E essa boa notícia é de que você tem um Salvador. Mas antes dessa boa notícia, existe uma realidade de queda, uma realidade de miséria.
Você nunca vai conseguir enxergar Jesus como o Salvador da sua vida se você não enxergar a você mesmo como alguém que necessita de um Salvador. Se você é autossuficiente na sua vida, você nunca vai olhar para Jesus como um Salvador. Se você acha que você é muito bom, você nunca vai encontrar em Jesus um Cristo, alguém, um Redentor, alguém que redime a sua vida. Você precisa encarar de frente a sua miséria humana. E é por causa dessa sua miséria humana, é por conta do pecado que habita dentro de você. É por isso que o seu casamento vive crise, está em crise talvez. É por isso que você vive um vazio. É por isso que você vive uma vida sem alegria. Você vive de insatisfação em insatisfação. Você vive uma vida descontente e desprovida de alegria, porque você ainda não encontrou alguém que te justifica e que te salva dessa sua miséria. Mas o Evangelho, ele inicia a partir disso. Assim como Davi, ele declarou, eu realmente, Senhor, eu reconheço a minha miséria, eu reconheço o meu pecado, eu reconheço o mal que habita em mim, o pecado está sempre diante de mim, eu reconheço isso, Senhor. Em Salmo, se eu não me engano, 80, diz que os nossos pecados estão diante da luz, diante da face do Senhor. Ainda que nós tentamos de alguma forma esconder das pessoas quem realmente nós somos, nós nunca conseguiremos esconder do Senhor quem realmente nós somos e o que realmente nós vivemos quando as pessoas não estão nos enxergando. Você nunca vai conseguir esconder do Senhor aquilo que você tenta esconder do seu pastor, aquilo que você tenta esconder de amigos, aquilo que você tenta esconder das pessoas, porque os nossos pecados, eles estão diante da face do Senhor. Mas a partir desse momento que você tem um batismo de consciência de pecado, a partir desse momento que você reconhece a sua miséria humana, e é a partir disso que o Evangelho inicia na sua vida com uma boa notícia: você não está só. E a sua miséria não é o fim. Você tem um Salvador. Você tem um resgatador. A Bíblia diz que as nossas armas, elas não são humanas, mas elas são espirituais, elas são poderosas em Deus para desfazer sofismas, para desfazer fortalezas, e para desfazer tudo aquilo que se levanta ao conhecimento do Senhor. Isso evidencia que as nossas armas não são humanas e que você não tem recurso algum em você mesmo para resolver o teu problema. E como eu disse, as pessoas, a fim de resolver os seus problemas, elas optam por um adultério, elas optam por suicidar-se, elas optam por beber. Você vai conversar com pessoas que estão jogadas hoje no alcoolismo. As pessoas, elas vão dizer para você, é para esquecer os problemas. As pessoas bebem para esquecer os problemas, achando que aquilo é uma solução. As pessoas fumam por uma distração, por um alívio. Pessoas se masturbam por um alívio. Pessoas estão a todo momento tentando encontrar uma fuga da sua realidade. Mas a Bíblia diz que as nossas armas, elas não são humanas. Você nunca vai conseguir resolver o teu problema. Lamento em te dizer isso. Você nunca vai conseguir resolver a crise do seu casamento. Eu lamento te dizer isso. Porque não há salvação fora de Cristo. E qualquer mensagem fora disso
parte de um ladrão e salteador, como nós lemos no início. Todo aquele que tenta entrar no aprisco das ovelhas por outra porta, e a porta é Cristo, por alguma outra parte, esse é ladrão e salteador. E a partir desse momento que você tem essa consciência de pecado, você então reconhece que você precisa de um Salvador, e você reconhece que Jesus é o Salvador da sua vida. Existe um processo onde você abandona o seu caminho para viver de fato o caminho de Deus. E esse processo inicia com a confissão de pecados. João Batista, ele veio, como eu disse, ele pregava o Evangelho, e essa era a mensagem: arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. E a Bíblia diz, no texto, ela conta que as pessoas elas se batizavam e confessavam os seus pecados. E a partir disso, as pessoas elas começavam a viver uma vida diferente, uma vida de fato que o Senhor as chamou para viver. Em 1 João, capítulo 1, versículo 9 diz: se nós confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar todos os pecados e nos purificar de qualquer injustiça. Como eu disse, não há nada de bom em você. Você é um pecador. Se alguém nunca te disse isso, eu estou aqui te dizendo. Você é alguém miserável na sua natureza humana. Sem Cristo, você é um miserável. Você é alguém desprovido de graça. Você é alguém desprovido de alegria. Você pode até ter momentos de curtição na sua vida, de felicidade, mas isso não é a alegria que nós temos somente com o vinho do Espírito Santo. Romanos, como eu disse, diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. E você não precisa carregar o pecado dentro de você durante anos e anos. Como a mulher do fluxo de sangue, que ela carregava uma hemorragia com ela durante 12 anos. Você não precisa carregar pecados e dores dentro de você durante tanto tempo. Você tem um Salvador. E se você de repente chegou aqui nessa noite com uma hemorragia dentro de você, eu quero dizer para você, você tem um Salvador. Alguém que te cura, alguém que te restaura. Se é de repente a necessidade de perdoar que você tem e ainda não conseguiu, se é de repente a falta de perdão que você precisa liberar para alguém que te feriu, você precisa e você pode fazer isso. Você não precisa carregar isso dentro de você por muito tempo. Você tem alguém que te salva, e é como acabamos de ler o texto, Ele é fiel e justo para nos perdoar de qualquer pecado e nos purificar de qualquer injustiça. Mas nós precisamos confessar diante dEle. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, esse alcança misericórdia. A partir da confissão nós somos curados, nós somos sarados. A Bíblia também diz que nós devemos confessar uns aos outros. Você não precisa vir aqui na frente e declarar o seu pecado, mas você pode chamar o seu pastor, alguém de confiança, e falar: me ajuda. Essa é a minha realidade hoje, e eu preciso de ajuda. Esse é o meu pecado hoje, e eu preciso de ajuda. Você precisa colocar para fora. Você precisa expor o seu pecado, você precisa expor a sua dificuldade. Você precisa abandonar o seu jeito de viver. E a partir disso, iniciar uma nova vida a partir daquilo que Jesus tem para você. E quando nós reconhecemos os nossos pecados, nós então confessamos a nossa realidade diante de Deus. Então nós experimentamos da graça. E essa é a graça de Deus.
Não uma graça liberal como nós ouvimos por aí, onde você pode viver como você bem entende, porque Deus ele te aceita como você é e você não precisa lutar contra o pecado e você pode aproveitar a sua vida como você bem entende. Não é essa a graça de Deus. A graça de Deus, ela é acompanhada desse reconhecimento de que você é um pecador e você precisa de um Salvador. Romanos 3, versículo 24, é uma continuidade do texto que eu disse para vocês, que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E a partir disso, Romanos 3, 24 diz: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados antes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. E a partir disso, como eu disse, nós experimentamos de uma graça real. Na carta de Tiago, diz que a graça ela nos ensina a viver de maneira sóbria, justa e íntegra. Então a graça de Deus, ela nos ensina a viver da maneira como Deus espera de nós. Efésios 2, 8 ao 9 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos e isso não vem de vós. Não vem de vós. Não vem do quão bom você é. Pela graça sois salvos e isso não vem de vós. Não vem da sua maneira de resolver os seus problemas. Não vem das suas obras para que ninguém se glorie, a Bíblia diz. Não vem do seu jeitinho de dar uma solução. E isso se refere a todas as áreas de nossa vida. Mas a graça, ela vem de forma gratuita de Deus. É dom de Deus. Então nós aqui falamos a respeito de uma consciência de pecado, uma consciência de que você é um pecador, uma consciência da sua miséria humana, de que você não é tão bom como você pensa que é. E você não é tão autossuficiente como você pensa. Que você não precisa de ninguém, você é alguém independente. Você precisa ter essa consciência, você precisa de um Salvador. A partir disso, para que você viva a vida de Deus, os caminhos dele, você precisa abandonar os seus caminhos, como nós lemos em Isaías. Deixe o homem o seu caminho, deixe o homem maligno os seus pensamentos, porque os caminhos dele são mais altos, os pensamentos dele são vão além dos nossos pensamentos. E a partir disso, a partir desse reconhecimento, assim como Davi fez, nós confessamos e experimentamos de uma graça, de um Deus que tinha tudo para nos condenar, mas que resolveu entregar o seu Filho em nosso favor. Um Deus que tinha toda a autoridade para nos condenar e para declarar que você é um pecador e você merece o inferno, mas Ele resolveu te amar e entregar no seu lugar o seu próprio Filho, em resgate à sua vida. E essa é a graça de Deus, que não vem de você, não vem das suas obras humanas, não vem da sua solução humana, mas vem de Deus. E para ilustrar tudo isso que nós falamos aqui, nós vamos ler agora uma historinha que Jesus contou a respeito de um filho pródigo. Lucas 15. Essa história a gente conhece bem, né? A parábola do filho pródigo. Um jovem que resolveu viver a sua vida como ele bem entendia, sem a provisão e sem o governo de seu pai. Lucas 15, 11 diz: continuou Jesus aqui dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O homem mais moço deles
disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres, os bens. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo como ele bem entendia. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra. E este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfaborras. Eu sempre me perco com essa palavra. Alfarrobas. Que os porcos... Era as fezes. A comida do porco. Cadê onde eu parei? Que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, presta atenção nessa parte. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda de longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Somente até aí. Como eu disse, essa é uma história que a gente conhece bem. Como nós acabamos de ler, um certo homem, ele tinha 2 filhos, e eles resolveram, o filho mais novo resolveu pegar a sua parte da herança, e o pai, sem hesitar, entregou a parte que lhe cabia, e ele resolveu viver uma vida dissoluta, como nós acabamos de ler. Viver com o seu próprio governo. Ele queria viver com o seu próprio jeito. Ele desconsiderou a provisão de seu pai. Ele disse: eu não quero mais viver debaixo do governo do meu pai. Eu não quero mais viver debaixo da provisão do meu pai. Eu quero viver como eu bem entendo. Me dá aqui a minha parte, aquilo que me cabe, que eu vou viver a minha vida. Porque eu sou autossuficiente para resolver a minha vida e para viver do jeito que eu quero. Essa foi a mentalidade desse jovem. Então ele pegou tudo aquilo que lhe cabia, e a Bíblia diz que ele saiu pelo mundo. E ele gastou, ele torrou tudo aquilo que ele tinha. E quando tudo que ele tinha havia acabado, a Bíblia diz que ele desejava comer a comida de porcos. Ele foi levado a um lugar para habitar com porcos, para viver com porcos. Ele desejava comer a comida de porcos e até mesmo isso ele não tinha. E foi diante dessa realidade, dessa consciência, a Bíblia diz no versículo 17 que, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Esse jovem, ele reconhece a sua miséria humana. Ele tem esse batismo de consciência, como nós falamos alguns momentos atrás. A Bíblia diz que ele caiu em si. Ele caiu em si, ele reconheceu a realidade de que ele não era tão bom como ele imaginava. E ele não era tão autossuficiente como ele pensou ser.
Mas para ele chegar a essa conclusão, infelizmente, ele teve que experimentar o pior dessa vida. O resultado de uma escolha. Naquele momento que ele pede os bens, aquilo que lhe cabia, o pai não hesitou, ele disse, tudo bem, é isso que você quer viver? Você tem o livre-arbítrio para viver como você bem entende. Mas a vida exigiu que ele tivesse esse batismo de consciência. E foi quando ele não tinha mais nada. Tudo aquilo que ele achava que era suficiente para ele, tudo aquilo que ele achava que era o bastante para governar os seus dias, o dinheiro que ele tinha, as posses, os bens, quando ele não tinha mais nada disso, ele reconheceu: eu vivo numa miséria, eu abandonei o meu pai, e os trabalhadores do meu pai, eles comem bem, eles vivem bem, e eu, o filho do meu pai, ele é dono daquela terra, ele é dono da fazenda, ele é dono daquela casa, e eu como filho vivo uma miséria como essa. E então a partir disso a Bíblia diz que ele se levantou e ele foi em direção à casa de seu pai. E ele começou a declarar com a sua boca para o seu pai: pai, eu pequei. Eu pequei contra os céus e pequei contra a terra. Eu pequei contra o Senhor. Eu abandonei o Senhor, o governo do Senhor, a provisão do Senhor. Eu decidi viver a minha vida. Eu pequei contra o Senhor. Eu pequei contra os homens. E então ele começa a declarar, a confessar o seu pecado. E daquele mesmo modo, o pai tinha todo o recurso de condenar aquele filho. Ao invés disso, o pai o abraçou e o beijou e mandou fazer um churrasco porque seu filho estava de volta. E eu estou contando essa parábola aqui que Jesus contou aos discípulos para ilustrar tudo aquilo que eu havia dito anteriormente. Para que você experimente a graça de um Deus Salvador, antes você precisa reconhecer a sua miséria e o seu estado atual. Se eu vir aqui dizer para você que a vitória vai chegar e que a bênção está vindo para você e você pode viver a vida como você bem entende, eu vou estar massageando o seu ego e isso não vai resolver os seus problemas. Hoje nós vivemos essa realidade, não estou dizendo daqui, mas no mundo afora, né? Pessoas famosas que são massageadas, né? Esses dias estava vendo uma entrevista, né, de uma pessoa, não convém falar o nome, e ela era um podcast, e ela falando a dois homens homossexuais, e eu não tenho nada contra pessoas, mas a gente luta contra o pecado. Eu luto contra o meu pecado e a gente busca viver aquilo que a Bíblia diz. Porém, ela falando com aqueles homens disseram: ai, nossa, agora eu me sinto aliviado, é um conforto para mim você pregando. E é exatamente o que a Bíblia diz que iria acontecer. Chegará um tempo onde as pessoas juntarão para si mestres que pregarão para agradar os homens. Elas pregarão para confortar o pecado dos homens. Nós vivemos esse tempo, essa realidade hoje. Mas o Evangelho, ele é único, ele sempre foi, ele sempre será o mesmo. A roupagem, o estilo de repente da igreja viver, os costumes, eles podem mudar, eles podem alterar de geração em geração, a tecnologia avança, hoje nós temos LED, hoje nós temos um som, mas o Evangelho ele permanece o mesmo. Os princípios do Evangelho, a palavra permanece a mesma. No início, eles se juntavam de casa em casa, eles não tinham um microfone, eles não tinham um pedestal, eles não tinham um ventilador, talvez um ventilador, um vaso, mas a palavra era pregada. Hoje nós temos tudo isso e tudo isso é muito bom. Mas os princípios, eles precisam ser o mesmo, eles são inalterados. E o Evangelho, ele é o mesmo para o trabalhador que ganha R$500 por dia, como ele é o mesmo para o Neymar que ganha milhões. E eu não tenho como chegar para o Neymar e pregar para ele dizendo que Deus vai te abençoar, você vai ganhar a Champions League, vai ser o melhor do mundo e somente isso, como se isso fosse o suficiente para ele.
porque Deus vai te dar a vitória e vai te fazer superar todos aqueles que te criticavam. Eu fico imaginando, se Jesus encontrasse o Neymar hoje, o que Jesus pregaria? O que Jesus pregaria para o Neymar? O que Jesus pregou? O que Jesus pregaria se ele encontrasse o Elon Musk? O que Jesus pregaria se ele encontrasse os famosos dessa terra? O evangelho ele é o mesmo. Ele não muda de acordo com a pessoa. Como eu disse, se nós pensamos somente nas coisas desta terra, somente nos bens desta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. A Bíblia diz isso. E era essa consciência que eu queria trazer para você na noite de hoje, do Evangelho completo. O Evangelho que não te condena, mas que te traz uma consciência de que você precisa de um Salvador. Um Evangelho que não aponta os teus pecados, mas ele te traz uma consciência de que você não é tão bom assim. E você precisa de alguém. E que é Cristo. Se coloque de pé, eu estou acabando, nós vamos orar. Nós não estamos aqui falando de uma história em quadrinhos. Não estou aqui apenas compartilhando uma informação. A palavra ela é a própria profecia e a Bíblia diz que a palavra ela cumpre o seu devido propósito. E nós devemos colocar a palavra em prática. Nós devemos não apenas ouvir, mas nós devemos viver a palavra, aquilo que nós ouvimos e aprendemos. E nessa noite eu quero junto com você orar ao Senhor. E diante dessa mensagem eu quero te pedir, fale aí com Deus e confesse diante dele de que você não é tão bom assim quanto parece. Que você não é tão autossuficiente assim como você imaginava ser. Por muito tempo você pensou e imaginou que conseguiria resolver os seus problemas com a tua própria mão, com as suas próprias forças. Mas hoje você identifica de que todo o esforço que você empregou tentando resolver um problema de nada adiantou. Como aquela mulher do fluxo de sangue, a Bíblia diz que ela gastou muito dinheiro durante todo esse tempo tentando uma cura para essa hemorragia, e ela gastou dinheiro, ela empregou todo o seu esforço humano para tentar resolver um problema que ela não poderia resolver e que homem algum poderia resolver, até o momento em que ela encontrou Jesus. E Jesus ele está aqui nessa noite diante de nós, e você tem a oportunidade de declarar diante dele qual é o seu pecado, o que é que você carrega dentro de você. Você tem a oportunidade hoje de declarar diante de Jesus o que é que te incomoda tanto durante tanto tempo e que você não conseguiu resolver ainda. Você tem a oportunidade hoje de se ver livre do peso que você carrega durante tanto tempo. A Bíblia diz que o fardo de Jesus ele é suave, o jugo dele é leve. E você pode trocar esse fardo que você carrega pelo fardo de Jesus. Ele não vem sobre você com um peso de condenação, mas ele te abraça na noite de hoje. Assim como aquele pai que abraçou o seu filho, assim ele está de braços abertos. E ele diz para você: as suas vestes estão no mesmo lugar. As suas sandálias estão no mesmo lugar. Você decidiu viver uma vida sem o meu governo e sem a minha provisão, mas eu não te substituí. O seu lugar ainda permanece lá. A sua cama permanece no mesmo lugar. As suas sandálias estão lá esperando por você.
E diante dessa consciência que você precisa de um Salvador, declare diante dele: Senhor, eu vivi como eu bem entendi durante muito tempo. Eu gastei a minha vida vivendo o meu próprio prazer. Eu gastei a minha vida vivendo do meu próprio jeito, mas eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Pode apagar as luzes, por favor? Por gentileza. E aí no seu lugar, você e Deus, eu não vou pedir para você vir aqui na frente, mas se você quiser vir também, fique à vontade. Você é livre. E não há aqui entre nós condenadores e acusadores. Quem somos nós? E eu sou o primeiro a ser esmagado por essa mensagem, por essa palavra, porque eu tenho total consciência do quanto eu sou pecador e do quanto eu preciso de Jesus. Tem dias que eu chego diante de Deus e falo: Deus, eu não consigo largar esse pensamento, eu não consigo resolver esse problema no meu coração. Eu não tenho capacidade humana. Eu preciso de um Salvador, eu preciso de Cristo. E você tem a oportunidade de fazer isso na noite de hoje. Abandone o seu jeito de resolver os seus problemas. Abandone o seu jeito e o seu costume de viver uma vida de independência. Você não precisa passar pelo que o filho pródigo passou para reconhecer que você estava errado. Você não precisa desejar comer aquilo que os porcos comem para reconhecer para ter essa consciência de pecado. Vamos louvar ao Senhor neste momento. Você aí, você e Deus, ore ao Senhor, declare diante dele o quanto você é pecador e o quanto você necessita desse Deus, porque Ele está hoje de braços abertos, pronto para te receber, pronto para te abraçar, pronto para te beijar e declarar sobre a sua vida: você é meu filho, eu não te substituí e as suas vestes estão esperando por você. Tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo desse amor, do teu amor, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Eu olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, teu amor me chama. Dependo desse amor,
esse amor tem poder pra curar dores. O batismo de consciência inicia-se quando um filho reconhece que ele é pecador e precisa urgentemente de um Salvador, e que fora dele não há outro, fora dele não há outro, não há outro. Eu tô dentro desse amor, do teu amor, mais que tudo, mais que tudo. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu confio que esse amor tem poder. Declare isso. Pra curar dores. Pai, a tua palavra diz em Isaías 45 e o verso de número 5, que o Senhor diz assim: eu sou o Senhor e não há outro, e fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Nesta noite, Senhor, os teus filhos são levados, Senhor Deus, a esse batismo, a essa consciência que fora de ti não há outro, Senhor. Por isso, nesta noite, encontra mentes e coração, Senhor Deus, neste lugar. Aqueles que aqui estão e aqueles que estão ouvindo e vão ouvir a tua palavra. Sim, o batismo de consciência, a mente transformada, o filho que reconhece o seu pecado, o filho que sabe que carece de ti, ó Senhor, o Salvador, e o filho que sabe que não há outro caminho longe de ti. Por isso, nesta noite, encontra corações, Espírito Santo, a tua palavra que é viva e eficaz, e segundo aquilo que nós acabamos de ler, fora de ti não há outro. Encontra corações nessa noite, Senhor Deus. Que o Senhor possa, Senhor Deus, transformar a nossa mente, vivificar o nosso espírito, Senhor Deus, e ressignificar a nossa consciência, ressignificar o nosso propósito, ressignificar o nosso caminho, e através do entendimento que só o Senhor pode dar para o filho, aquele que estava, como o teu filho mesmo disse, comendo da alfarroba dos porcos, Senhor, e o Senhor o trouxe a consciência, Deus. Por isso, nesta noite, Senhor Deus, traz esse batismo de consciência para a nossa vida, em nome de Jesus, e que as nossas mentes possam alcançar, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, e que as nossas mentes possam ser a tua mente, para que nós possamos passar a ter a tua mente, a mente de Cristo, Senhor, e que nós possamos viver o mais de ti e menos de nós, mais de ti e menos de nós, mais de ti e menos de nós, Senhor Deus. Por isso, nesta noite, encontra as nossas vidas, Pai, e nos batiza com essa transformação do nosso entendimento. Levanta a tua mão para o alto. Mais de ti. Levanta a tua mão para o alto. Os filhos reconhecem que precisam diminuir e o Salvador precisa crescer. Os filhos reconhecem que precisam estar se humilhando diante dele, porque a Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus. Sim, que nós possamos estar diante do Senhor reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo que todos os dias nós carecemos de Deus. Nós não podemos fazer nada sem Ele, é Ele que nos dará a direção,
Que a nossa consciência seja levada a entender todos os dias quando acordarmos, não ao desespero, mas sim, Senhor Deus, a palavra de amor. Me ajuda, a palavra de amor. Eu preciso de Ti, a palavra de amor. Eu quero, Senhor Deus, viver o Teu socorro. Por isso, Senhor Deus, que nesta noite nós possamos reconhecer a nossa pequenez e que o Senhor cresça em nós, em nome de Jesus. Que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Põe a mão no teu coração, põe a mão no teu coração e vamos adorar. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Tua glória e todo o Teu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Aplauda o Senhor Jesus. Pode aplaudir o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Aplauda o Senhor Jesus. Nesta noite, mentes são tocadas pelo Senhor. Aplauda o Senhor. Aplauda aquele que é digno de todo louvor. Acende a luz para nós. Obrigado, Jesus. Muito obrigado por esse culto, por essa palavra viva e eficaz para as nossas vidas. Nós te agradecemos, Senhor Deus, por cada momento que nós estivemos aqui. Irmãos, muito obrigado. Quero fazer um convite. Tem alguém que quer voltar ao Senhor Jesus? Tem alguém que quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Tem alguém que quer realmente nesta noite viver esse batismo de consciência? Aonde está você que toma posse nesta noite desta palavra e vai até o Senhor? Caindo em si, você encontra e eu preciso. E aí você vai diante do Senhor Jesus. Aonde está você? Tem alguém nessa noite? É tempo de nós entregarmos o
o nosso propósito para o Senhor, a nossa vida. Onde está você? Eu quero viver algo novo. Eu quero caminhar a Ti, Senhor. Aonde está você? Amém. Saia daqui nesta noite entendendo esse batismo de consciência e reconhecendo que nós, sem o Senhor, o nosso Salvador, não somos nada. Obrigado, Rogério, por essa palavra. Muito obrigado, Melissa, por acompanhar. Você que veio nos visitar, você que nos acompanhou, bem como você também que vai nos acompanhar, que através dessa palavra o Senhor te alcance e alcance a tua consciência. Eu tenho fé que o Senhor é um Deus que transforma e ressignifica todas as coisas. Obrigado aos irmãos, à família que não via há algum tempo, aos irmãos que vieram nos visitar, Randenson e sua esposa Gabi. Glória a Deus pela vida de vocês. A Futura está ali, a minha irmã Bia, o meu irmão Pedro, o seu Brito, né, a Jade. Muito obrigado, muito obrigado. A família do Rogério, obrigado. Glória a Deus, o cunhado do Rogério está ali também. Que Deus te abençoe e saiba que o Senhor Deus, como diz a palavra, Ele te cinge para obras especiais. Te cinge. O Senhor Deus te cinge para obras especiais. Eu não tenho nem um pouquinho de receio de dizer isso. O Senhor Deus, segundo a palavra de Isaías 45:5, diz: eu te cinjo. Isso. Ainda que tu não me conheças, o Senhor Deus, Ele tem uma obra especial, irmão, e vai cumprir o propósito dele, porque Ele é Senhor de todas as coisas. Amém, amém, queridos? Levanta a tua mão para o alto. Obrigado por esse culto, que coisa boa. Aleluia. Obrigado, Jesus. É tão bom ter o Senhor perto. Obrigado, Jesus. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Leva os teus filhos para viver uma sexta-feira diferente. Sim. Há algumas coisas que os teus filhos vão olhar e o Senhor já vai estar trabalhando na consciência, porque o Senhor faz assim, sim, na fala, sim, Senhor Deus, naquilo que nós ouvimos, pois a tua palavra diz: a fé vem pelo ouvir, e nós ouvimos a tua palavra nesta noite. Obrigado pela vida das crianças, Pai. Obrigado pela comunidade. Nós te agradecemos, porque tudo é para ti. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti e sobre ti levante o teu rosto. Que a graça, que a paz e que as doces consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos, e todos digam: vão em paz.